Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai falar sobre os direitos humanos e as políticas de saúde mental, álcool e outras drogas, redução de danos. É a nossa quinta aula de Psicologia e Políticas Públicas. Para poder iniciar, eu vou falar um pouco sobre a construção social acerca do uso de drogas. Bom, o uso de substâncias psicoativas ele teve sempre presente nas diversas culturas no nosso mundo, né? As drogas, dependendo do momento social, né, do momento histórico, elas podem ser consideradas legais ou ilegais, né? E isso vai depender das determinações de cada sociedade, que vão considerar para isso razões culturais, religiosas ou econômicas. Nesse sentido, cabe a gente perguntar o que é droga afinal, né? Quando eu falo de drogas, eu falo de um conceito amplo, né, que abrange tanto drogas lícitas quanto ilícitas, né? Porque dentro da perspectiva da redução de danos, a gente vai falar muito da questão da relação, né, com o uso, né, a relação com a substância. Então, por exemplo, quando eu coloco essa questão, né, do que realmente significa droga, a gente vai ver que determinados momentos da história vão definir o que é legal ou o que é ilegal, né, de acordo com o momento. Por exemplo, no século XIX, a cocaína ela era considerada um santo remédio, muito consumido como pastilhas ou xaropes tônicos. Ela chegou a ser recomendada até mesmo por Freud, que tem uma publicação Freud e a cocaína. Nessa publicação, o Freud ele comentava, né, sobre quais eram os efeitos, né, da cocaína a partir das doses que ele mesmo ingeria. E o Freud receitava a cocaína como um medicamento, né, para os seus pacientes. E ele para de receitar justamente quando um dos seus pacientes morre por overdose. Então, naquele momento, para ele, a cocaína era tomada como um remédio, né? E passa a ser questionada a partir desse momento. Então, a cocaína era tida como um alimento para os nervos ou uma forma inofensiva de curar a tristeza. E a heroína? Apesar dos efeitos alucinógenos e de seu alto potencial de causar dependência, a heroína está no hall das drogas usadas como remédio pela medicina no passado. E ela também foi amplamente usada como anestésico, como a morfina é hoje em dia. Em relação à cannabis, né, na primeira metade do século XIX, o médico irlandês William Brooke viveu alguns anos na Índia e descobriu algo totalmente novo para o mundo ocidental, que era a maconha, né? O estudo dele propunha registrar o potencial médico da cannabis pela perspectiva científica. E além disso, fazia observações sobre o uso social da substância. A droga era consumida por todo tipo de pessoas, segundo ele. Entre os seus efeitos fascinantes estavam a felicidade eufórica, a sensação de voar, um apetite voraz e um intenso desejo afrodisíaco. A maconha, tem um vídeo, né, sobre a maconha no YouTube que vocês podem encontrar, que fala de toda a história da maconha nos Estados Unidos e quando que ela começa a ser proibida, né? Quando que ela começa a se tornar uma droga ilegal. E tem muito a ver com o consumo dos negros, né? Então ela também a questão da proibição está muito ligada com a questão do racismo. E no Brasil ela é da mesma forma, né? Tem um livro chamado Fumo do Negro, que eu posso indicar para vocês, né, no portal, que fala exatamente disso, né, de quando é que a droga no Brasil ela também é considerada ilegal e que tem a ver, né, com toda a questão de que os negros eles trouxeram, né, e que eles usavam como uma questão cultural, né, e de quando que passa a ser ilegal. Segundo a concepção grega, né, na Grécia Antiga,
A periculosidade social e individual atribuída ao consumo de vinho, símbolo de Dionísio, um deus planta que suspende as fronteiras da identidade pessoal e invoca periódicas orgias. Então, o vinho naquele momento era considerada a droga mais problemática, né? Platão, em As Leis, ele falava da romantização do uso através de uma lei da normatização do uso através de uma lei que proibisse o uso entre jovens menores de 18 anos, prescrevesse que seria consumido com moderação até os 30 e liberasse seu consumo para os maiores de 40, de forma a amenizar os rigores da velhice. Então vocês vejam bem, né, que 40 anos já viviam os rigores da velhice naquele momento, né? Então, para vocês terem uma noção de que o vinho naquele momento era a droga mais problemática. Na concepção romana também, né, tinha uma posição semelhante aos gregos. Eles preocupavam-se com os excessos do consumo de vinho, né, e tinha uma questão de gênero também implicada. Mulheres e menores de 30 anos não deveriam beber vinho. Isso era mais uma prescrição moral e não uma proibição legal. Entre os séculos XV e XVIII, a igreja alargava o poder na sociedade, né? E aí vem o início da caça às bruxas e da Inquisição. E aí o segmento, né, dessa prescrição moral, né, e da perseguição das mulheres, né, da questão de gênero. Com o Renascimento, né, a gente tem a questão da legitimação, né, do uso de algumas drogas, né, principalmente por médicos e alquimistas. E aí vem a época do liberalismo clássico, onde o Estado foi criado para garantir as liberdades individuais, né, e aí vem toda a construção do liberalismo. Na Inglaterra, né, na segunda metade do século XX, a gente tem a Aliança dos Abstinentes, né, que são defensores de uma nova teoria dos direitos sociais. Segundo eles, o consumo de álcool ameaçava os seus direitos. Os pensadores liberais reagiriam a esta iniciativa, alertando que isso poderia ser o início para a violação de todas as liberdades. O fato é que toda tentativa de proibição do consumo de drogas produziu um incremento do consumo, né? Então, toda a proibição, ela gera um desejo. Essa é uma grande questão para todo o nosso contexto, né? Para todo o processo histórico, né? E que também a gente vê nos dias de hoje. Toda a repressão, ela gera um incremento do consumo. E essa discussão, por isso, ela permanece bastante atual. Então, retomando, né? A Aliança dos Abstinentes, né, eram defensores de uma nova teoria dos direitos sociais, e aí ele falava que o consumo de álcool ameaçava os seus direitos, né? Nesse mesmo momento, pensadores liberais tinham uma reação a essa iniciativa, alertando que isso poderia ser o início para a violação de todas as liberdades, né? Então, já tinha essa disputa, né, em relação à posição, em relação à questão da abstinência e das liberdades. Nos Estados Unidos, a gente tem, então, que diferentes drogas foram associadas a diferentes etnias. Isso é uma marca, né, que a gente tem e que o Brasil bebe muito desta marca, que é a questão do racismo e da xenofobia. Então, nesse vídeo que os Estados Unidos, que traz, né, a história da maconha dos Estados Unidos, traz bastante isso, né? De que a maconha tinha a ver com a invasão dos mexicanos, né? Mas que também tinha a ver com o processo de escravização e que por isso também tinha uma culpabilização dos negros. A condenação do uso de ópio resultou das acusações de corrupção infantil feitas aos chineses. A cocaína era associada à permissividade sexual atribuída aos negros e o álcool às imoralidades de judeus e irlandeses, né? Então, tudo isso atravessado por racismo e xenofobia. Bom, feito essa introdução em relação à construção social acerca do uso de drogas, a gente vai falar então de redução de danos. Bom, como é que surge a redução de danos?
a redução de danos a gente pode dizer que tem um duplo nascimento, apesar de ser em momentos bastante diferentes, né? Na Inglaterra, em 1926, a gente tem o nascimento, né, quando médicos definiram que a maneira mais adequada de tratar dependentes de heroína e morfina era realizando uma administração monitorada destas drogas, de forma a aliviar os sintomas de abstinência. Era o chamado relatório Holliston, né, que trazia então essa definição, né, de possibilitar, né, tratar as pessoas que tinham uma dependência de heroína e morfina, realizando essa administração monitorada dessas drogas. Esse relatório Holliston, ele não traz um nome redução de danos, né, harm reduction, né, em inglês, no seu relatório, mas esta definição, né, de amenizar as dores, né, em decorrência do uso de drogas, ele é um conceito que cabe, né, que está dentro da redução de danos. Por isso, a gente toma como um dos primeiros nascimentos. Depois, mais tarde, lá em 1984, surge um programa experimental na Holanda, né, em Amsterdã, de trocas de seringas. Isso por quê? Porque naquele momento estava acontecendo uma epidemia de hepatite C. E os usuários e usuárias de hepatite C, de drogas injetáveis, não estavam mais conseguindo acesso a seringas nas farmácias, né? Teve uma proibição de vendas, né, por parte do governo de seringas nas farmácias para esse fim. Aí o que se fez? Formaram então um grupo, né, forte para poder forçar com que o governo então ofertasse, né, seringas para essa população. E aí então, a partir disso, surge um programa experimental de trocas de seringas, que foi o primeiro programa de redução de danos do mundo, né? Então, no Brasil, a gente vê também esse percurso clínico-político da redução de danos, que tem muito a ver com toda a construção das reformas sanitárias e psiquiátricas, né, que acompanha todo esse movimento, né, e que vai aparecer, então, com o surgimento de alguns programas de redução de danos no Brasil concomitante a esses períodos, né. Então, em 86, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi uma conferência muito importante, né, para a construção do SUS, né, como um embrião, né, do que se queria como um sistema único de saúde. Em 88, a gente tem a Constituição Federal, né, a partir da Assembleia Nacional Constituinte. Em 89, a gente tem a primeira experiência de redução de danos no Brasil, né, que foi em Santos. Estava acontecendo enfim, né, o HIV ele surge no Brasil. Santos era uma das cidades em que a epidemia de HIV ela estava mais acirrada, porque tem portos, né, e aí tem uma questão de contaminação, de fluxo, né, mais rápido, né, uma questão também de chegada, né, porque naquele momento, né, no surgimento, né, do HIV, tinha a relação do HIV, né, com as drogas, ela era uma relação bem próxima, né, pela questão do uso de drogas injetáveis, né. Então, naquele momento, o secretário de saúde na época era o Fábio Mesquita, que é alguém bastante importante no campo da AIDS e precursor da redução de danos no Brasil. Ele foi, inclusive, diretor do departamento de HIV e AIDS do Ministério da Saúde, né, durante o governo Dilma. E ele, então, traz, inspirado nas experiências, né, da Inglaterra, na experiência da Holanda, ele traz, então, para o Brasil a primeira experiência de trocas de seringas no Brasil. Essa experiência, ela foi suspensa por ação judicial, porque se entendeu, o Ministério Público entendeu que eles estavam fazendo apologia ao uso de drogas, né? E eles ficaram tendo que responder a um processo, né? Que depois eles acabaram ganhando.
Em 1990, a gente tem então a Lei 8080, né, que é a Lei Orgânica do SUS. Em 92, a gente tem a reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul, que é a anterior à reforma psiquiátrica no Brasil. Em 94, o primeiro programa de redução de danos do Brasil, né? Então vocês vejam que Santos é a primeira experiência de redução de danos, porque foi o primeiro programa de trocas de seringas. E aí em 94 a gente tem o primeiro programa de redução de danos no Brasil, né? Que foi em Salvador. Em 95, a gente tem diversos outros, e um deles é em Porto Alegre, né? E vocês podem ler melhor sobre a experiência do programa de redução de danos de Porto Alegre no livro A Clínica Peripatética, onde tem uma entrevista com Domiciano Siqueira, que é um redutor de danos referência no Brasil, né? E que fez parte desse percurso. Esse livro é do Antônio Lancetti, que é um sanitarista, defensor da reforma psiquiátrica, já falecido, né? Mas que faz essa entrevista, é uma entrevista muito bonita, né? Então vocês podem ler essa experiência lá. Em 97, a gente tem o surgimento da Aborda, que é a Associação Brasileira de Redutores e Redutoras de Danos do Brasil, que existe até hoje. Em 2002, a Lei de Reforma Psiquiátrica 10.216. E em 2004, a gente tem uma política bem importante, né, que traz a redução de danos transversalizada, né, como paradigma das ações para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, que é a política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Embora a gente já tenha sofrido diversas pressões, né, e que tenha também sido aprovadas algumas portarias com bastante retrocessos nesse campo, né, da questão principalmente da política de drogas, né, que é um campo que sofre com bastante atravessamentos morais, a gente não tem, a gente ainda tem essa política vigente, né? Ela não foi anulada, essa política, né? Então a gente ainda pode se firmar nela, sim, né? Embora a gente tenha outras portarias, né, que trabalham bastante fortemente com a questão da abstinência, né, que foram aprovadas nesses últimos anos no governo atual. Então, esse percurso clínico-político da redução de danos, né, que traz um pouco desse histórico que eu falei, né, da experiência de Santos até a política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Aqui vocês estão vendo uma diferença, né, de 2003 para 2004, é porque ela foi escrita em 2013 e foi publicada em 2004, por isso essa diferença. E essa política de atenção integral a usuários de outras drogas, ela traz dois trechos que eu vou ler porque são bem importantes, né? Ela diz assim: a abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos de necessariamente lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que, em cada situação, com cada usuário é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua participação e o seu engajamento. Então, o que ela quer dizer nesses trechos? Que a abstinência, ela não é contrária à redução de danos, né? Que a abstinência, ela pode ser considerada desde que seja um desejo do usuário ou da usuária, né? Ela não vai ser o único objetivo a ser alcançado. E também a redução de danos não significa um caminho para chegar à abstinência. Pode ser um caminho para repensar a questão da relação com o uso, né? Mas se essa pessoa conseguir repensar a relação com o uso e seguir fazendo uso, né? E isso não atrapalhar a vida dela, tá tudo ok, tá tudo bem. A gente não precisa ficar nessa direção, né, da abstinência. Agora, se o usuário ou a usuária chegar pra gente e disser:
meu objetivo é esse, eu quero ficar em abstinência, eu quero isso e eu quero ajuda para isso, a gente vai, a partir da redução de danos, pensar em estratégias possíveis para poder chegar nesse caminho, né? A questão aqui colocada, e tem alguns textos que falam isso, né? Por exemplo, tem um texto do Tadeu de Paula Souza, que trabalha com a questão do paradigma abstinência e paradigma redução de danos. Nesse sentido, a abstinência, ela é pautada ela é um paradigma que se alicerça, né, em questões políticas, religiosas e financeiras, né? Então, ela está atrelada a questões morais, né, e financeiras, porque tem uma grande economia que sustenta comunidades terapêuticas, que sustenta ainda espaços manicomiais, e é exatamente por isso que esta aula está dentro da política de saúde mental álcool outras drogas, porque justamente a questão de álcool e outras drogas, ela faz com que ressurjam, né, com força os novos manicômios, né, e os antigos também, né, porque então passa a ser um encaminhamento, né, para a internação a partir dessa questão, né, do uso. Então, ela é um paradigma que está alicerçado a essas questões, né, que é da questão religiosa, que é das questões morais, né, religiosas e econômicas. Bom, o Antônio Lancetti, nesse livro que eu falei para vocês da clínica peripatética, ele também tem um capítulo que fala da redução de danos como ampliação da vida. E aí, nesse capítulo, ele vai falar que a redução de danos é uma política e uma prática de saúde pública definida como uma série de procedimentos destinados a atenuar as consequências adversas do consumo de drogas. Como política, é frontalmente divergente da política de combate às drogas, fundamentada na criminalização com o objetivo de eliminá-las. Como prática de saúde pública, está em franca sintonia com todas as experiências sanitárias que buscam a defesa da vida. E aí ele diz que o contrário da droga é a liberdade, né? Não é a abstinência, mas é a liberdade. Isso tem tudo a ver com uma frase que o Foucault traz, que é: ser livre em relação aos seus prazeres é não estar a seu serviço, é não ser seu escravo. Essa frase ele fala num texto que é A Ética do Cuidado de Si como Prática de Liberdade. E ele vai falar em relação à questão do conceito de escravidão abstrata, do escravo abstrato, né? Que ele vai retomar desse conceito dos gregos, né? E ele vai falar, então, em relação à questão subjetiva, né? Em relação aos nossos prazeres, né? Então, quando a gente não tem uma relação de dependência em relação aos nossos prazeres, a gente consegue ser livre em relação a eles e então a gente consegue fazer um uso possível. Não falo exatamente falando da questão das drogas, mas a gente pode trazer essa frase para pensar nisso. E aqui quando o Lancetti fala, né, que como política a redução de danos é frontalmente divergente da política de combate às drogas, é porque entende que a política de combate às drogas, ela é uma política que está completamente voltada para combater não as drogas em si, mas as pessoas que fazem uso. Então, as pessoas que fazem uso acabam sendo marginalizadas e criminalizadas, né? E nessa guerra às drogas é que a gente vê um incremento enorme de outra instituição total, que são os presídios, né? Quem é a maior parte que faz, né? Quem é que está nos presídios hoje, né? Quem é a população que mais faz parte, né, da instituição presídio? São jovens negros e a maioria acaba sendo presa pela relação com o uso de drogas, né? Em relação às mulheres negras, também tem um aumento considerável, né, de prisões que tem a ver com a questão do uso. E é uma política
que diverge totalmente, né, dessa perspectiva de redução de danos, né, porque ela é fundamentada nessa questão da criminalização, né, com o objetivo de eliminá-las, mas considerando que, bom, não existe sociedade que não faça uso de alguma substância, mas a sociedade escolhe qual que é a substância que ela vai mais reprimir. E essa substância sempre vai estar atrelada com a população que mais faz uso, né? Que são as populações mais vulneráveis. Porque a diferença, né? Por exemplo, se um jovem branco, né, de classe média alta for pego com, sei lá, 10 gramas de cocaína, não vai ser o mesmo efeito de que um jovem negro da periferia, do que vai acontecer com ele se ele for pego com 10 gramas de maconha. Não vai ser o mesmo efeito, né? Então, por isso que a questão do combate às drogas está totalmente também atrelado às questões de racismo estrutural, né, que operam também na lógica da nossa sociedade. Por isso que a redução de danos politicamente também é contra isso. As 3 grandes contribuições da redução de danos são a não exigibilidade de abstinência como condição para o trabalho com esta população, o direito de participação política às pessoas que usam drogas, não apenas para discussão sobre os serviços e práticas de saúde, mas sobre as políticas de drogas como um todo, o trabalho de campo executado no território, nos locais e horários em que é possível encontrar as pessoas que usam drogas em pleno uso. E é assim, exatamente assim que a redução de danos surge, né? Ela surge, quando ela surge lá em 89, em Santos, né? Em todas as experiências de programas de redução de danos, no texto do Lancet vocês vão ver bem isso. Eu não coloquei ele na bibliografia, eu coloquei um texto meu na bibliografia, mas eu vou inserir esse outro do Lancet também para que vocês possam ler como leitura complementar. E ele vai falar um pouco dessa história, né? Os redutores de danos, né, eram e são ainda, porque existem ainda alguns, embora a redução de danos não tenha um financiamento nacional mais, né, alguns municípios ainda operam, né, com programas de redução de danos, ou aqui no Rio Grande do Sul, como a gente teve composições de redução de danos. São pessoas, redutores de danos são pessoas que têm relação com o uso de drogas, ou são pessoas que já fizeram um uso, né, em algum momento na vida e que naquele momento estão repensando o seu uso, ou são pessoas que ainda fazem, né, e que o próprio trabalho da redução de danos os ajudam a repensar no sentido de que outras demandas acabam aparecendo, né, nesse cotidiano, que a própria questão do uso acaba não sendo a sua questão principal, né? E a importância de serem pessoas que têm relação com o uso é que essas pessoas que estão mais próximas do território, desse território vivo da redução de danos, né? Por isso que uma das contribuições é esse trabalho de campo executado no território, nos locais e horários em que é possível encontrar as pessoas que usam drogas em pleno uso, né? Para poder chegar nesses locais, né? Nesse campo da redução de danos, né? É preciso ter essa circulação, é preciso ter essa aproximação com esse campo, né? Por exemplo, a experiência que a gente teve aqui em Porto Alegre, né? Tem o Carlinhos Guarnieri, que eu vou depois trazer alguns slides do trabalho dele. Ele falava exatamente isso, né? Que aqui em Porto Alegre a redução de danos ela começou, né, muito nessa perspectiva, assim, de serem pessoas que tinham essa relação, né, com o uso de drogas. E ele diz que ele né, tinha feito uso de drogas, sim, tinha em um determinado momento começado a vender droga, né, para o seu consumo, acabou sendo preso, né, e aí durante esse momento, né, no presídio, uma pessoa que também estava presa falou da redução de danos, né, e aí quando ele passou para a liberdade, ele acabou tendo essa proposta de trabalhar como redutor de danos. E aí ele falava de que
ele, como redutor de danos, ele fazia aquele mesmo corre, né, de ir pro campo da Tuca, de ir lá no beco, né, de fazer, de chegar nos locais, né, de uso, só que não para fazer uso, para fazer o trabalho do redutor de danos, mas que ele sentia aquela mesma adrenalina também, né, então, mas ele sentia aquela mesma adrenalina para fazer uma outra coisa que não era fazer o uso, né, então o quanto o trabalho como redutor de danos possibilitou que ele repensasse, né, essa relação que ele tinha com o uso de drogas. Outra questão importante é isso, da não exigibilidade de abstinência como condição para o trabalho com essa população. A gente vê ainda muitos serviços de saúde fazendo essa exigência que a pessoa esteja em abstinência para começar o tratamento. Ora, se a pessoa tivesse possibilidades ou facilidade de estar em abstinência para fazer qualquer tratamento, ela não precisaria de tratamento, né? Se essa fosse uma questão simples e tranquila. Se ela está buscando escuta, acolhimento, é justamente porque há uma questão com ela em relação a isso, né? E aí o serviço, como o SUS, né? O SUS pautado pelos princípios e diretrizes do SUS, pautado pela universalidade do acesso, atenção integral, equidade, ele precisa acolher as pessoas, independente da sua questão com o uso de drogas, dela estar sob efeito ou não. O Olivenstein, o Claude Olivenstein, ele fala sobre o uso de drogas como um sintoma social, né? E ele tem um entendimento de que a droga, ela seria um mero objeto se não estivesse atrelada a um contexto e a um sujeito que a consome. Então, por isso que ele vai falar que toda a questão da droga, ela tem a ver com um produto, né, que é a droga, um contexto, né, que é todo esse contexto social, e um sujeito. E nenhum está separado do outro, né? E essa relação, ela vai se estabelecer a partir dessa triangulação, né? Então, práticas que têm como foco só a droga, só o objeto da droga, não vão perceber toda essa relação que se estabelece. E aí vão acabar, então, tendo um olhar muito limitado em relação a todo o contexto, né, e o sintoma social, o sintoma, né, a partir desta relação, né. E a redução de danos, ela vai olhar justamente para essa relação que se estabelece entre o sujeito, contexto e produto, ou seja, vai olhar para o sujeito como protagonista e trabalhar esta relação. E esta relação, ela pode modificar ao longo da vida, a partir de cada momento, né? Bom, tem um determinado momento que eu passei por uma perda muito forte, né? Perdi meu companheiro, não tô conseguindo me segurar, comecei a fazer uso de maconha para poder suportar a dor, lá pelas tantas comecei a fazer uso de outra substância, fiquei numa relação muito forte com isso, sem conseguir me sustentar porque a dor tá muito forte, né? Lá pelas tantas, né? A dor vai passando, começo a fazer outras coisas, volto a trabalhar, retomo o trabalho, retomo outras coisas da vida. O uso já não tá mais numa centralidade da minha relação, eu consigo já fazer outras coisas. Então, eu tô dando um exemplo, né? Não é o meu exemplo, mas poderia ser, para dizer que a gente pode estabelecer relações com o uso de drogas de diferentes formas a partir de determinados momentos da vida, né? Por isso que a gente fala na redução de danos que o uso de drogas é um sintoma social e não uma doença, né? Não é uma doença em si, mas sim um sintoma que está denunciando algo em relação à minha estrutura, né? Ao meu momento, às minhas questões. E o uso de drogas é uma escolha relacionada a um prazer, né? Porque não existe ninguém que acabe estabelecendo uma relação de dependência com a droga que não tenha iniciado por uma relação de prazer. Nós buscamos relações de prazer com as coisas, né? O ser humano busca relações de prazer, né?
E aí, bom, se essa relação de prazer depois vai se tornando uma outra coisa, a partir do momento que se está, né, a partir, né, daí voltando ao triângulo do contexto, né, do momento que eu estou, do produto. Aqui tem uma charge, né, para falar então desse contexto, né, que tem a ver com esse contexto social, né. Ali um pai mostrando para o filho o carro dizendo pernas, mostrando o computador dizendo cérebro, mostrando o celular dizendo contato humano, mostrando a televisão falando cultura, mostrando um espelho e diz o próximo a quem amar. Lixo são os ideais, moral, honestidade. O dinheiro é Deus. E aí ele diz: é importante que desde pequeno aprenda bem como é tudo. Essa charge é do Quino. Isso então para trazer um pouco essa ampliação desse conceito do que realmente significa a droga, né? Será que a droga é só a substância lícita ou ilícita que a gente consome? Será que é só o vinho, maconha, cocaína, crack? Né? Ou é muito maior, né? Bom, droga pode ser o celular, droga pode ser a internet, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, pode ser a televisão, a TV aberta, pode ser o psicotrópico, o Rivotril para dormir, né? Enfim, concepção ampla do que realmente significa a droga, né? E em relação às relações com o uso de drogas, né? Existe um conceito grego, né, que o Derrida trabalha, que é a operação de Pharmakon. Ele fala que o Pharmakon ele é um termo de duplo sentido, podendo significar remédio ou veneno. Então, justamente isso, de acordo com a relação que se estabelece, né? Então, por exemplo, eu comecei o uso de maconha como uma forma que me deu prazer e relaxamento. Dependendo da relação que eu estabeleço, eu posso ter uma noia muito forte, né? Eu posso ter uma bad trip, e aí eu posso estabelecer uma relação, pode significar veneno para mim naquele momento, né? Então, por isso que o fármaco com esse termo de duplo sentido, né? Então, vai depender sempre dessa relação e do momento, né? Da relação que se estabelece. A droga ela também pode ocupar uma função de suplemento, né? Suplemento ele está colocado como um lugar de objeto de prazer, né? Significa então a parte que se junta a um todo para ampliar ou aperfeiçoar aquilo que serve para suprir a falta, preencher quaisquer lacuna, complemento. Então, por exemplo, um objeto de prazer ele pode ser substituído, né? Hoje eu quero muito assistir uma série tomando um vinho, mas eu abri a geladeira e vi que eu não tenho vinho. Tudo bem, hoje eu vou ficar sem vinho, vou assistir a série, vou tomar uma água, vou tomar um chá, não tem problema, né? É uma relação de prazer, mas se eu tô sem esse prazer, eu não vou ficar mal por eu não ter esse prazer, né? Tá tudo certo. Porém, na função de suplente, a droga está colocada como objeto de necessidade, que refere-se a algo que supre a falta de outro, que entra no lugar e que substitui. O objeto de necessidade, ele é imperativo, né? Se eu tô sem esse objeto de necessidade, eu fico... eu posso entrar em crise, né? Porque ele já foi colocado num outro lugar nesta relação, né? Então, é diferente do objeto de prazer, né? Por isso, sempre nessa escuta é importante pensar qual que é o lugar que está colocado esse objeto da droga. E aí, nesse lugar desta escuta, né? Então, a gente pensando, né, nessa escuta, né, de futuros psicólogos e psicólogas, né, que vão fazer essa escuta de um sujeito que estabelece essa relação com o uso de drogas, cabe primeiramente falar que saúde é diferente de moral, né? Quando eu vou fazer essa escuta, eu tenho que me privar das minhas questões morais, do que eu acho sobre o consumo de drogas, do que eu penso, das minhas experiências pessoais. Eu tive um pai que teve muito problema relacionado ao álcool, eu tenho
a minha concepção em relação ao que eu sofri, ao que eu passei, porém isso tem que ser deixado de lado. Essa é a minha moral, eu tenho que deixar isso de lado para poder fazer escuta de uma outra pessoa. E aí então cabe fazer essa diferença, que saúde é diferente de moral e das minhas questões de vivência pessoal. E aí cabem duas perguntas. Como é que é atender quem nem sempre está pedindo ajuda? E como analisar pessoas que colocam a droga no lugar da fala? Então, primeiro é isso, assim, né? Por exemplo, se você... Trabalhando no SUS, né? Eu trabalho no SUS. A gente recebe muitas pessoas, né, para atendimento, né? Eu trabalho no SUS, num serviço que trabalha com HIV e AIDS. E tem muitas pessoas que chegam para atendimento, para fazer teste rápido de HIV, né, ou fazer o acompanhamento em relação ao tratamento do HIV, e que tem essa questão, né, que acaba aparecendo, né, no discurso, essa questão do uso de drogas, mas isso aparece não como um pedido de ajuda, né, aparece como uma questão. Apareceu, né, faço muito uso e tal, e continua falando sobre outras coisas. E também aparecem aquelas pessoas que vão falar só da droga. Ai, a droga me tomou, a cocaína, ela fez isso, ela fez aquilo. Não foi a pessoa que fez, né? A cocaína fez eu bater na minha esposa, a cocaína fez eu bater no meu filho, a cocaína fez eu bater o carro, né? O álcool fez eu fazer isso. Então, é a droga que está colocada no lugar dessa pessoa. O que cabe nessa escuta, né? Na primeira pergunta é tentar fazer um deslizamento, né? É escutar, bom, o que essa pessoa está trazendo, né? Primeiro, ela não está pedindo ajuda para a questão do uso, mas ela está trazendo outras tantas coisas, e através dessas tantas outras coisas, a gente pode escutar numa direção de promoção da saúde, né? No sentido de que se ela começar a pensar num cuidado de si a partir de outras questões da vida dela, isso pode ter um efeito em relação à questão do uso de drogas, né? E essa outra situação, né, em que a droga ela toma um lugar muito grandioso, o trabalho é tentar escutar e quem é esta pessoa, né? Bom, o álcool fez eu bater o carro, mas e o fulano, né? E onde que estava você nesse momento? Bom, o álcool fez isso, mas e você nesse momento? Para tentar buscar buscar o sujeito desse ato, né? Buscar o sujeito no sentido de uma corresponsabilização, né? Por essa situação, né? E aí, dessa forma, poder fazer essa escuta, né, desse sujeito que está ali e que muitas vezes fica num apagamento, né, quando existe uma relação tão forte, né, tão dual com o uso da droga. Então, a Clarice Roberto, né, num texto que ela tem sobre o trabalho com a pessoa que usa drogas, ela vai falar dessa importância de exercitar uma posição descolada de imperativos morais, né, que é essa questão de separar a saúde de moral, né? Então, eu posso pensar na minha vida pessoal diversas questões relacionadas à questão do uso de drogas, mas eu não vou colocar isso nesta escuta com esta pessoa, né? Diferenciar o usuário eventual de drogas e o usuário dependente delas, né? Porque cada pessoa vai ter necessidade de dispositivos de atenção diferenciados. Por isso que eu coloquei aquelas duas perguntas. Uma pessoa que não traz necessariamente a questão da droga como um problema, talvez ela realmente não tenha problema com o uso de drogas. Sim, tem aquelas pessoas que ainda não enxergam a relação como um problema, porque tem dificuldades, e tem aquelas pessoas que não tem mesmo problema com esse uso, que fazem uso e que tá tudo certo, né? Para o trabalho com a pessoa que usa álcool e outras drogas, é necessário fazer uma operação subjetiva, que é no sentido de fazer uma operação subjetiva nossa, né? Justamente de quebrar as nossas morais, quebrar os nossos preconceitos em relação ao uso. E exercitar uma posição ética, que é se deslocar
do seu saber, abrindo espaço no circuito das certezas, né, para fazer uma construção de um terceiro saber, né, a partir deste encontro nosso com esse sujeito, né, e a gente construir uma outra coisa, né, partir do pressuposto que eu não sei nada desta pessoa, eu vou saber nesta escuta, né, e eu não vou chegar já com uma direção pronta do que eu vou fazer nessa escuta, eu vou partir do pressuposto de que eu vou trabalhar com ela uma construção de um projeto terapêutico singular, né? No SUS a gente fala desse projeto terapêutico singular, como eu já trabalhei com vocês nas aulas passadas. Então, em vez de nos perguntarmos o que podemos fazer com ele, a pergunta deve ser feita de outro modo. O que esta pessoa pode fazer para sair de tal ou tal situação com o nosso suporte? Isso significa que temos que suportar, no sentido mais radical da palavra, as ações do sujeito e chamá-lo à sua responsabilidade a cada ato, né? Então, a gente vai poder fazer esse suporte, né? Mas a gente vai possibilitar para que esta pessoa consiga se fortalecer nesse processo, né? E consiga se responsabilizar pelas suas escolhas. Esse é um trabalho bastante terapêutico, né? Então, nesse sentido é que a escuta ela é sempre ativa, porque ela transforma quem fala, mas ela nos transforma também. Ela transforma quem escuta essa fala também. Se a gente está aberto para se sensibilizar com isso. Então, a Clarice Roberto também fala que é preciso criar com a pessoa que faz o uso mais dependente do uso de drogas condições mínimas para que se construa uma demanda. Então, acolher a pessoa significa suportar a sua miséria e limitações subjetivas, que é a dor e a delícia de ser o que se é. E é preciso se descolar da sua perspectiva de bem como bem para todos e imperativos morais e valores pessoais. Exercitar com ela uma função de espelho, devolver uma imagem, lembrar sonhos e projetos uma vez construídos e divididos com a gente no dia a dia. Então, retomar com essa pessoa, você lembra que você tinha me falado em tal momento sobre aquele teu desejo de retomar aquele curso? Como é que ficou isso, né? Essa função de espelho, no sentido de devolver essa imagem desse desejo, né, de uma pessoa que em algum determinado momento tinha um desejo, né, de crescimento, né, de se fortalecer com algo, desejo por outras questões da vida que não só relacionado ao uso da droga, né, poder devolver isso para ela. Escutar, estar atento ao que ela diz, né, ao que ela se queixa, mais do que o tipo, forma e frequência que usa, né. Então, eu tive um paciente que ele falava sobre a droga como se a droga ela fosse tudo, né, da vida dele, assim, né. Então, ele falava o quanto que ele usava, quantas pedras, qual era a causa, qual era o efeito, né? O que ele fazia quando ele usava. Só que quando ele falava da companheira, era como se ele estivesse falando da mesma coisa, sabe? Era como se ele estivesse falando também do objeto da droga, assim, não tinha uma diferença, né? E aí a gente, primeiro que quando a pessoa traz isso é porque sim, ela está estabelecendo uma relação com a droga como um objeto de necessidade, né? E o quanto a gente precisa se colocar nesse né? Entre a pessoa e o objeto para tentar propiciar um espaço, né? Que nem o que a Clarice Roberto fala, se colocar nas brechas, né? Que a pessoa abre entre ela e a droga, no caso da dependência, né? Se colocar nesse meio para tentar abrir um espaço entre essa relação tão dual, né? De tanta dependência, né? Com a droga. E minimizar os riscos que experimenta, né, no caso de uso e abuso. Minimizar os riscos significa o trabalho da redução de danos, né? Tudo isso eu estou falando na perspectiva da redução de danos, né? Mas existe uma concretude que a redução de danos pode ofertar, né? Que é, por exemplo, em relação à questão do uso de drogas, que provoca um relaxamento no uso de preservativos, né? Mesmo que a pessoa não tenha uma relação de dependência, se ela usa
de forma abusiva, né? Uma única vez, enfim, né? Que ela usou de forma abusiva álcool, ela pode relaxar em relação ao uso do preservativo. Então, a redução de danos, ela trabalha nessa perspectiva de fortalecer a questão do cuidado, de fazer a troca de seringas, né? Em relação à troca, de ofertar uma seringa nova e pegar a seringa usada, né? A redução de danos, ela nunca foi uma política que simplesmente doou seringas, ela fez sempre a troca de seringas, né? Então, assim, a partir do pressuposto de que as pessoas já estavam fazendo uso da droga injetável, elas já estavam fazendo uso, elas não iam parar de usar e, além disso, sem uma seringa nova, elas iriam ficar trocando a seringa entre elas e aí teria o risco de infecção, de contágio do HIV. Então, a redução de danos trabalhava na perspectiva, digo trabalhava porque a gente não tem mais no Brasil, né, tantas experiências em relação ao uso de droga injetável, mas trabalhava na perspectiva de ofertar, né, uma seringa nova, mas pegar a seringa velha e colocar numa caixa coletora, né, porque para que essa seringa ela não fosse mais utilizada. E a outra perspectiva é não exigir decisões rápidas, ter paciência com a caminhada da pessoa, respeitar o que é saúde para ela, dar tempo para a pessoa ir querendo coisas e fazendo combinações diferentes consigo mesmo, né? E a gente vai mudando tanto, né, ao longo da nossa vida, o que a gente quer, quais são as combinações que a gente faz, a gente pode voltar atrás, e aí as pessoas que a gente escuta é a mesma coisa, né? Bom, tomei essa decisão, não consegui sustentar, né? Quis me separar do meu companheiro agressor, não consegui sustentar, como é que eu posso seguir tendo apoio? Vai seguir tendo apoio para se fortalecer, né? Para num outro determinado momento conseguir. Como é que a gente pode pensar em relação ao cuidado intersetorial, se por acaso estiver sofrendo risco, né? Tem que ter outras instâncias que vão propiciar esse cuidado também, né? Mas é isso, poder dar esse suporte. A Sandra Torossian, ela tem um livro, um texto que é chamado Paixões e Químicas, que vai falar sobre a especificidade do tratamento com adolescentes. E ela vai falar o seguinte, que uma paixão ou um amor se cura com outro, diz a sabedoria popular. Raramente sugerimos a alguém que sofre um mal de amor que restringe as suas relações. Ao contrário, oferecemos várias outras possibilidades. Apresentamos-lhes novas pessoas, o convidamos para eventos, atividades. Tentamos abrir outras possibilidades de escolha. Curiosamente, até agora, temos feito diferente com as paixões químicas. Temos achado que a única solução para ela está na restrição das atividades. Temos fechado as pessoas em hospitais ou clínicas, e muitas vezes sem sequer saber qual é mesmo o modo de relação no qual se encontra. Então, é exatamente isso que é a redução de danos, é ampliar possibilidades de desejo para essa pessoa, para que ela possa desenvolver outras formas de relação com outras coisas, que não seja só com a droga. Se ela vai continuar usando a droga, tudo bem, mas ela vai ter estabelecido também outras relações e a droga ela não vai mais ser o objeto principal. Então ela fala justamente dessa incoerência, né? Se a gente pode fazer essa relação da paixão com a química, se a gente diz, bom, para alguém que perdeu, né, enfim, terminou um namoro, terminou um casamento, que um amor só se cura com outro amor e aí incentiva essa pessoa a sair, a conhecer outras pessoas, a entrar em aplicativos, né? Por que eu vou fazer o contrário com quem tem a relação com o uso de drogas? Por que eu vou restringir essa pessoa? Eu tenho que ofertar para ela outras formas de possibilidades de prazer para além do prazer com o uso de drogas. Então eu tenho que ampliar possibilidades de vida. Por isso que o Lancet, lá no livro A Clínica Peripatética, ele vai falar que a redução de danos é a ampliação da vida. Não é restrição, é ampliação. E aí, então, Carlinhos Guarnieri, ele vai falar que, ele vai dizer, se existe redução de danos para crianças e adolescentes, ele vai dizer que sim. Eu vou trazer essas imagens que vão fazer
que vão bem ao encontro, né, desse trecho que eu passei aqui da Sandra Torossian em relação a esse texto Paixões e Químicas. Então ele vai dizer que sim, que existe redução de danos para crianças e adolescentes, porque ele diz o seguinte, que para se ter escolha é preciso ter mais de uma opção, senão é uma imposição da vida. Se essa pessoa não tem outra opção, não é uma escolha. Então é o que ele chama de terapia de substituição. O que é a terapia de substituição? Trocar a droga por esporte, pelo menos naquele momento, sabe? Vai diminuir o tempo de relação que esses adolescentes estão tendo com o uso de drogas, ampliando por outras possibilidades de prazer. Eu botei essa foto porque essa foto é do Carlinhos Guarnieri, tá? Mas eu colocaria uma foto do Grêmio aqui, mas tudo bem. Eu sei que muitos vão concordar ou discordar de mim. E estamos aqui para isso. Trocar a droga por prazer, por lazer, por educação, por sono, alimentação, higiene pessoal, por direitos humanos, né? Trocar a droga por ampliação e fortalecimento dos direitos humanos e questões básicas de sobrevivência. Por cultura. E aí ele vai falar dessa necessidade de aproximação da realidade dessas pessoas, né? Pra gente se distanciar do nosso etnocentrismo. E aí ele tem o Carlinhos Guarnieri é esse que tá aparecendo de vermelho na foto, tá? Eu vou passar para vocês um vídeo, além desse vídeo que eu tô gravando para vocês, eu vou passar para vocês também um vídeo que tem uma entrevista com ele que se chama Pedras no Caminho. E aí ele vai falar dessa experiência da redução de danos, tá? Então ele além dele ser redutor de danos, hoje ele trabalha na FASE, mas ele já trabalhou como redutor de danos, né, no programa de redução de danos aqui em Porto Alegre, quando ele existia, e ele tá quase se formando em serviço social. E ele é poeta, tá? Ele escreve muito bem, escreve poesias, e aí ele escreveu, então, essa poesia. O educador social não deve ser formal em sua conduta. Abordando adolescentes, temos que ser diferentes para merecer sua escuta. O lúdico, o brinquedo, faz perder o medo e assim se vincula. Conquista a confiança, conversa com a criança enquanto ri e pula. A informação e a diversão diluídas. A integração e a identificação entre as vidas. Seu trabalho é sério, mas brincar é critério que une e aproxima. É uma relação legal, se fala de igual para igual, não de fora nem de cima. Carlinhos Guarnieri. E para encerrar, eu trago uma frase da Clarice Lispector, que diz assim: não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então é isso. Boa noite para vocês. Espero que essa aula tenha sido bastante produtora de questionamentos ou de repensar, né, algumas questões, né, que pudessem estar como certas para vocês, que pelo menos provoque dúvidas, né, em relação a concepções. E estou disponível para a gente discutir qualquer questão lá no portal.